Nessa segunda parte, pessoal, nós vamos falar sobre o pâncreas, tá bom? Ele é composto por 2 tipos de estruturas, os acinos e as ilhotas de Langerhans. Os acinos, eles secretam sucos digestivos e as ilhotas de Langerhans secretam insulina e glucagon. Dentro das ilhotas de Langerhans, ela é composta por células e cada uma dessas células tem um nome específico. Essas células, elas são compostas pela célula alfa, beta e delta. A célula alfa, ela tem a função de secretar o glucagon, a beta a insulina, certo? Aqui, ó. Os acinos, lembra que o pâncreas ele é dividido em 2 partes, os acinos e a ilhota de Langerhans, ok? Os acinos são as florzinhas e aqui no centro nós temos a ilhota de Langerhans, onde ela é composta por células, pessoal. Aqui tem as 3 tipos de células, vocês podem identificar através das cores. Essa mais escurinha, ela é composta pela célula alfa. Célula alfa, ela secreta o glucagon. Esse azul mais claro é a insulina, a célula beta, que por vez secreta aí a insulina. E nós temos aqui a célula delta. Esses pontinhos vermelhos são os eritrócitos, ok? Aqui, ó, os eritrócitos. Os acinos e a ilhota de Langerhans. Lembrando que nós temos, ó, pessoal, eu peguei um pedacinho desta parte aqui, ó, tá vendo? Que o pâncreas, ele é todo dividido. Eu peguei um pedacinho aqui e aumentei. Então, vocês podem ver que a composição do pâncreas é basicamente assim. Vamos explicar esse ciclo, tá bom? Vamos destrinchar para vocês entenderem este ciclo. Quando a gente come, faz a ingestão de qualquer alimento rico em carboidrato, ocorre um aumento de açúcar na corrente sanguínea. Muito açúcar, o pâncreas ele é avisado pelos mensageiros químicos que tem muito açúcar na corrente sanguínea. Ele vai e libera a insulina. A insulina, ela pega a glicose, que está em excesso no nosso organismo, e lança para os tecidos, o músculo, os rins, o sistema renal e o tecido adiposo. Então, ele lança aí para o abdômen, para os glúteos, nádegas, tá bom? Uma parte do carboidrato, promovendo a diminuição do açúcar. Entretanto, a insulina, ela também lança, gente, o açúcar para cá, ó, a glicose para o fígado. A glicose todinha não vai só para esses tecidos, vai também aqui, ó, para o fígado. Então, o que acontece? Só que o fígado, ele não consegue armazenar a glicose, pessoal, inteira, porque ela é uma macromolécula, ela é uma molécula grande. Então, ele vai, o fígado mesmo, pega a glicose, converte a glicose em glicogênio, e depois que a glicose ela é convertida em glicogênio, aí sim ela consegue ser armazenada no fígado, ok? Então, vamos lá. Jogou açúcar, glicose para o fígado e para os tecidos, promove o quê? Diminuição do açúcar na corrente sanguínea. Baixo açúcar, nós temos os mensageiros químicos que vai estimular o pâncreas. Os mensageiros químicos, eles vão lá no pâncreas e falam, olha, pâncreas, tem baixo açúcar na corrente sanguínea. Essa pessoa vai desmaiar de fome. Ela já está começando a visualizar escotomas. Então, o pâncreas fala, epa, vou liberar o glucagon. O glucagon, ele vai lá no fígado e estimula a quebra do glicogênio em glicose. Estimulou a quebra do glicogênio em glicose, ele lança na corrente sanguínea, promovendo o quê? Aumento de açúcar na corrente sanguínea. Então, esse ciclo é basicamente isso, tá bom, pessoal? Como é que o glucagon e a insulina agem? Então, a diabetes mellitus, pessoal. O que é diabetes mellitus? Diabetes é alto teor de açúcar, né? Glicose na corrente sanguínea. Nós temos a diabetes tipo 1, que dá, na maioria das vezes, em crianças, e a diabetes tipo 2, que atinge aí os adultos, a 3.
diabetes gestacional, nós temos uma quarta diabetes, conhecida como diabetes insípidos, ok? Então, em crianças, como é que funciona? Por que crianças desenvolvem ou já nascem com a diabetes tipo 1, pessoal? Nós temos o nosso sistema imune. Esse sistema imunológico, ele é responsável por detectar patógenos, detectar vírus vírus desconhecidos. Estes vírus desconhecidos, o sistema imune vai lá e agride matando esse vírus, de forma bem sintetizada. É assim que funciona o nosso sistema imune. Na diabetes mellitus, no organismo de uma criança que apresenta diabetes, nós temos células, né, do sistema imune. Essas células é conhecida como células TCD8. Essa TCD8, toda vez que a célula beta resolve liberar insulina, secretar insulina, essa célula beta vem e agride elas aqui. Então, o que acontece? O paciente, a criança tem insulina? Tem. Só que a insulina é liberada na corrente sanguínea? Não é, pessoal. Por quê? Porque essa célula TCD8 vem e mata e agride essa célula beta. Então, a célula beta, ela fica sem ação. Ela não consegue ter ação simplesmente porque toda vez que a célula beta tenta liberar a insulina, a célula TCD8 fica aqui, ó, pertinho, para agredir essa célula, ok? É assim que funciona aí. A patogenia, né? Vocês já entenderam. Sinais e sintomas da diabetes. Cansaço fácil, a pessoa, né, ingere bastante alimento e ainda assim continua com fome, continua perdendo peso, tá? Fome frequente, polidipsia, fraqueza, fadiga, nervosismo, oscilação no humor, né? Conhecido como a bipolaridade, náuseas e vômitos. Então, esses são uma das características básicas, né, dos sinais e sintomas da diabetes mellitus tipo 1, e a tipo 2 também não é diferente. As insulinas, elas são hormônios. Esses hormônios, eles são produzidos naturalmente pelo nosso corpo, só que quando não consegue ou não promove essa ação, nós entramos com a insulina exógena. Gente, só voltando um momentinho aqui, ó, na diabetes tipo 2, nos adultos, significa que a pessoa ingeriu tanto carboidrato, tanta glicose, que a insulina ela simplesmente para de funcionar. Ela fica estressada por fazer a função dela de forma excessiva, e quando ela fica estressada, ela simplesmente dá uma pause. Ela para de funcionar. Isso é que acontece. Quando a insulina ela para de funcionar, ocorre o quê? Aumenta o açúcar na corrente sanguínea. Diabetes tipo 3. Isso se dá pela gestação, ok? Então, as insulinas, nós temos aqui a insulina exógena como função controlar a glicose na corrente sanguínea. Quais são elas? Nós temos várias, tá? Insulina regular, NPH, alispro, glargina ou detemir. Essas insulinas, ela imita o nosso hormônio natural. Ela tem uma ação, a mesma ação da insulina endógena. Essas daqui que eu mostrei para vocês, as sintéticas, elas também vão fazer a mesma função, através de injeções diárias aí, tá bom? Vamos lá. Aqui nós temos as ultras rápidas. Pessoal, aplicou a insulina, ela tem um pico de ação, ela começa a agir dentro de 10 a 15 minutinhos. Já tem uma ação. Todas as insulinas que são em bolos, elas são administradas diretamente. Geralmente inicia-se antes das refeições, ok, pessoal? Antes das refeições. Ela tem uma duração no nosso organismo de 3 a 5 horas, com um pico aí de 1 a 2. A insulina, essa daqui é ultra rápida, por isso que ela age dentro de 15 minutinhos. Essa daqui é a rápida, o Humulin e a Novolin. Tem uma ação de 30 minutos.
com duração aí de 6 horas, 30 ou, sempre administrar 30 e 45 minutos antes das refeições. Estas daqui, pessoal, o que eu quero que vocês prestem atenção é que elas, as insulinas basais, elas não são específicas para as refeições, ao contrário dessas daqui em bolos, ok? As basais, elas não têm especificidade aqui para as refeições. A intermediária de 1 a 3 horas aí, com a duração de até 18 horas, e essa daqui é até 24 horas. Lembrando que a Levemir, ela pode ser aplicada 1 ou 2 vezes ao dia. As pré-misturadas, elas têm aí a mesma ação que há em bolos, que é de 30 a 45 minutos antes das refeições, né? Aqui, a insulina análoga, ela é administrada 15 minutos antes das refeições. Lembra que eu falei insulina pré-regular, análoga, ultra rápida e a rápida, ok, pessoal? Quanto aos locais, no abdômen, nádegas e coxas e a parte externa do braço. Coloquei os prós e os contras para vocês observarem. Lembrando que no abdômen, gente, evite aquela área aí, uma área de 5 centímetros em torno da região umbilical, certo? Então, por que eu devo aplicar no abdômen? Porque a insulina é fácil acesso, você consegue se auto-aplicar, absorvida de forma rápida e consistente, tem uma boa eficiência, contra nenhum. Nádegas e coxa, pessoal, os prós é que a insulina ela vai ter uma duração mais longa no seu organismo e ela age de forma mais lenta. E o contra é o que, gente? É porque essas regiões a gente tem uma movimentação excessiva, né? Existe uma movimentação maior nas nádegas e nas coxas. Então, a absorção, ela fica afetada pelos exercícios. E a parte externa do braço, gente, pode aplicar? Pode. Só que é difícil a localização. A autoaplicação, você não consegue se auto-aplicar na parte posterior do braço, ok? Depois do abdômen, essa é a segunda região que oferece uma boa